Estamos ao vivo mais uma vez. Isso aí, galera. Esperar o povo chegar. Estamos aí ao vivo para mais uma live da equipe Time to Run. Carol C já tá na área. Patrick Sato já mais rápido que todos. O cara já chegou, mano. Júlio Silva. Espera a galera chegar aí um pouquinho. Patrick já tá na área. Esperar aqui mais um pouquinho. E aí, Ju? Deixa eu assinar aqui. Mudamos o cenário de novo, para variar. Mayuko Guio também entrou, tudo bom? Tá chegando. Galera chegando, vamos falar com o Patrick Sato hoje. Mais uma live da equipe Time to Run. Patrick já solicitou. Vamos lá, deixa eu habilitar aqui. Sim, garoto, tá valendo. Alô, alô, alô. Fala, Mano Brown, beleza? E aí, meu, como é que você tá? Tudo certo? Maravilha, 100%. Aí sim, Dá meu. pra ver E aí? tá dando pra ver perfeito, mano. Como tá essa força aí? É perfeito, perfeito não tá, né, velho? Tá meio. Não, tá bom, pô. Tá dando pra ouvir. O importante é ouvir, né? Maravilha. E aí, meu, como que você tá, cara? Bem, graças a Deus. Felizmente aí, trabalhando aí na correria aí, graças a Deus. Vamos que vamos, né, meu? Covid Tá tá aí, saindo, mas né? está firme. Já tá nativa de novo, já, né? Já tá nativa, né? A área da saúde não parou, né, velho? A área Não da teve jeito saúde não, né? não pode parar, cara. A área da saúde e TI nunca para. É, verdade. TI mais do que nunca, né, velho? TI mais do que Home nunca, office mano. tá bombando. O Tá que vai bombando, aparecer cara. de dor lombar aí depois do período da É, então. quarentena? Vai sobrar pra vocês. O pessoal vai reclamar das dores da corrida, cara. Agora vai reclamar aí da dor da cadeira de casa. É bem isso mesmo. Maravilha, Pet. Esperar um pouquinho o pessoal entrar aí. Já Beleza. vamos mandar ver. Dodds, pô, a galera toda lá da Ultra mandando ver, cara. Epa, já Ah, o fiz. Já pessoal troquei chegando minha firme aí, câmera né? aqui. Já. Opa, deixa eu voltar aqui que eu já fiz isso aí, garoto. Beleza. Bora lá, galera. Já tem 2 minutinhos aí. Dodds, Família Esportes, Cida. Tudo bom, gente? Uma boa noite. Hoje a gente está aqui mais uma vez aí seguindo essa série de lives buscando aí um conteúdo técnico para ajudar o corredor de rua. A gente começou isso daí, essas séries no comecinho de março, então a gente sempre trazendo o pessoal do profissionais de educação física, de nutrição, e agora a gente está falando aí com o Patrick Sato, que ele é o coordenador e fisioterapeuta da Ultra Sport Science e do basquete do Palmeiras, né, Patrick? Isso aí. Tô aí já faz mais ou menos aí, uns 7 anos lá no Palmeiras, né? Atuando lá no basquete. E aí a clínica aí em si, a Ultra, já estamos indo aí caminhando para uns 3 anos já de funcionamento. E eu assumi lá a parte da coordenação. Antes disso, trabalhava na Prevent Senior. E tinha uma função aí como fisioterapeuta sênior lá. Então, muito conhecimento em parte de cirurgias, pós-operatórios. E me vinculei mais aí à parte esportiva, né? E nosso maior fluxo hoje lá na Ultra Sport Science realmente é os atletas amadores, corredores, triatletas e por aí vai. E essa galera tem um suporte, se bobear, maior do que às vezes muito atleta, né, cara? Atleta profissional, porque a galera hoje em dia um corredor amador tá indo no nutricionista, tá fazendo um trabalho com educação física, de fisioterapia, tudo com bastante qualidade, né? Isso aqui é muito legal. E Patrick, para te apresentar também um pouquinho, só para reforçar o Time to Run, acho que é sempre bom reforçar para você entender o público que tá te assistindo. Então, o Time to Run é um grupo de corredores amadores, a gente tem aí bastante diversidade no grupo, homens, mulheres de 18 a 64 anos, de diversas áreas. O propósito do grupo é sempre colaborar, e foi esse o intuito de começar com essas lives, de colaborar trazendo conteúdo bacana aí pro pessoal. E a gente o grupo começou aí de uma forma um pouquinho mais forte ali por volta de 2015. E na época, cara, era botar um tênis, mandar um zap, ir pra rua e correr. Não tinha conhecimento nenhum, não tinha
não tinha preparo, muita gente não fazia nem um fortalecimento de academia, não tinha um personal que seguia, não fazia um trabalho nutricional, muito menos um trabalho de fisioterapia, de fortalecimento. Então, já teve casos aí de um tempo atrás, pô, o Jaimão, amigo nosso, ligar dia 30 de dezembro para mim e falou: e aí, o que você vai fazer amanhã? Não vou fazer nada. Então vamos na São Silvestre. A gente decidia ir na São Silvestre de um dia para o outro, cara, sem planejamento nenhum. Perfeito. Tava duas vezes errado, porque não tinha planejamento, e outra porque não é de pipoca, né? Que a gente já parou de fazer isso daí. Então, Não, esse é o histórico do grupo. Então, a gente vem aprendendo, o pessoal já está, né, no último ano aí já fez provas bem bacanas, então o pessoal se preparou bem. E o intuito é trazer para o pessoal essa fisioterapia que vocês, esse fortalecimento, esse trabalho que vocês fazem aí na Ultra, que é muito bacana, e até de quebrar alguns paradigmas que a gente imagina, às vezes, quando fala que uhum. está na fisioterapia. Muitas vezes eu falo, pô, vou na físio hoje. Falo, putz, mas o que você tem? Tá zoado? Então não é isso. A gente faz um trabalho bacana lá de fortalecimento e queria passar isso daí para todo mundo, ter essa ciência desse trabalho que vocês fazem e entender como é que funciona o trabalho de vocês lá na Ultra. Não, perfeito. É, como é que eu posso dizer? Anteriormente, né, antigamente, a gente trabalhava muito a questão da fisioterapia baseado no controle ou então na modulação do processo inflamatório. Então, quando a gente ia para a fisioterapia, então era uma terapia mais voltada para a liberação miofascial, que é a soltura do tecido muscular, drenagem do edema, do inchaço que fica no local. Também fazia a questão da utilização de aparelhos, de recursos para diminuir o processo inflamatório e o famoso choquinho, né, que é justamente o aparelho que a gente usa na fisioterapia para diminuição de dor, né? Esses recursos são extremamente válidos para a gente controlar a inflamação, né? A partir do momento que uma pessoa, um corredor, um atleta amador, um atleta profissional inicia um quadro de inflamação muito forte ou dor com limitação funcional, que não consegue exercer a prática de corrida, por exemplo, aí não tem outra solução, né? A gente tem que controlar essa inflamação para depois a gente partir para um princípio de fortalecimento muscular. Hoje, a literatura nos mostra que para se prevenir lesão, para que a pessoa vá para a fisioterapia fazer um trabalho preventivo e que não tenha uma margem de possibilidade de ter uma lesão maior ou mais grave, o fortalecimento hoje é o padrão ouro da literatura que a gente fala, né? Que é o que tem melhor evidência para a gente poder controlar a questão das recidivas de lesões ou então aparições de lesões durante esse processo, né? Então, quando a gente pensa em um tipo de fortalecimento muscular para corredor de rua, a gente tem que analisar alguns fatores de desequilíbrios musculares, de déficit de mobilidades articulares, falta de flexibilidade. Isso a gente pode ir até um pouquinho mais longe em relação ao quê? Ao tipo de pisada, ao tipo de tênis, à experiência do corredor, a oscilações do solo. Então, tudo isso pode variar de acordo com a sua preparação e de acordo com o seu volume de treino, né? Antigamente, na preparação física, a gente falava que tinha que fazer uma periodização de treinamento. Hoje, a gente percebe que os preparadores físicos, por exemplo, não fazem mais uma periodização. Ele já atua com o atleta ou com a pessoa que está fazendo a modalidade esportiva no dia a dia. Ou seja, diariamente é feita uma avaliação para a gente poder identificar o quanto pode aumentar o volume, quanto tem que diminuir, se é um treino regenerativo, se é um treino mais puxado. Então, a fisioterapia tem mudado muito com os passares dos anos, prevalecendo o quê? O estímulo do fortalecimento muscular para justamente a gente tentar prevenir essas lesões, né? Cara, bem bacana. Eu acho que é bem isso mesmo, porque antes de, até contando um pouquinho de como eu procurei o trabalho de vocês, no ano passado eu tinha feito a maratona, e aí eu fiz a maratona, não tem aquela sensação de falar, meu, eu sou maratonista, porque, cara, eu apanhei da maratona, velho. Eu fiz, treinei os 9 meses, segui a planilha ali bonitinho. Só que no dia da prova, cara, parece que eu tomei um soco e aí eu percebi que aquilo lá foi um desgaste muito grande, né? Então eu já senti uma diferença de força de uma perna para outra. Então, desde o começo, quando começou a aumentar ali os longões de 20 para 30 quilômetros, começava a sentir uma dor no quadril direito. E aí, depois, eu lembro de um dia muito bem que essa dor aumentou e eu fiz um longão e acabei compensando e deu uma dor forte do outro lado, do lado esquerdo. E aí, na época, eu ainda não conhecia o trabalho de vocês, fazia fisioterapia em outra clínica, e era bem esse o princípio, né? Era chegar lá, tomar choque, fazer uma liberação básica,
e eu segui aquilo lá até o final da preparação, porque era o que eu conhecia, né? Mas aí acabando, passando a maratona, eu falei, pô, quero fazer um novo ciclo, eu quero fazer bem. E já conhecia o trabalho de vocês, já tinha entrado em contato, eu falei, pô, agora é a hora de começar uma base bem feita e ter esse fortalecimento, essa reabilitação adequada, né? E a gente entrou lá no ciclo de reabilitação, né? Foram algumas semanas de reabilitação, onde a gente até ia um pouquinho, ia algumas vezes, acho que ia 3 vezes por semana, né? Isso. E então, acho que para a recuperação, para a reabilitação em si, não foram muitas sessões, não é aquela coisa de chegar no plano de saúde, você vai para fisioterapia e o cara te manda lá 40, 50 sessões para você ir lá, ficar 30 minutinhos fazendo aquelas coisinhas mais básicas, né? Então, isso que eu achei bacana do trabalho de vocês. Então, tem bem separado essa parte, né, de reabilitação e do fortalecimento, né, Patrick? Não, sim, uma coisa que vale a pena ressaltar também é a questão assim, a frequência ela é importante para qualquer tipo de tratamento ou treinamento, né? Então, assim, hoje o que a gente consegue observar é que 3 vezes por semana é o adequado. Pensando em atleta de alto desempenho, os caras treinam todo dia, né? Então, assim, a gente precisa adequar para justamente conseguir dar um aporte para a musculatura, porque a musculatura ela demora em torno de 4 até 6, e dependendo do estudo, 8 semanas para começar um trabalho de desenvolvimento muscular adequado, de fortalecimento. Quando a gente pensa em reabilitação, a gente tem um prazo, né, mais ou menos aí de 1 mês, 4 semanas, para controlar toda a dor, inflamação e já colocar aquela pessoa no desenvolvimento do esporte que ele deseja praticar, por exemplo, corrida. Mas aí a ideia é justamente o quê? É simples eu tratar você e tirar você, como você colocou muito bem aí. Ela estava com uma dor no quadril, aí compensei, inflamou. Então, assim, para eu te tratar é muito simples. Eu pegar você, tirar você da atividade, e aí eu trato você sem você estar correndo, porque aí eu tiro o volume, tiro carga, tiro intensidade. Então, tudo isso facilita para eu controlar a inflamação. Aí você melhora a dor e eu te devolvo para a corrida. E aí, durante o gesto de corrida, você acaba tendo uma recidiva de lesão. Então, essa progressão é importante na parte da reabilitação. Então, quando entrar com corrida, quando direcionar para um volume maior, se dá para continuar correndo com o desconforto, para a gente fazer um comparativo, se a fisioterapia está sendo efetiva ou se só o controle de carga é o adequado. Então, a gente consegue alinhar tudo isso e, principalmente, a gente tem que ter a integração com treinador, preparador físico, para a gente poder encaixar bem aí a questão do retorno progressivo e tudo mais. Legal, cara, bacana. Até o Thiago da Quark mandou aqui, nem eu que diga, graças ao trabalho da outra, eu voltei a correr normalmente. O bicho caiu de moto, cara, saiu quase, perdeu o pé lá, o cara já tá mandando um pace de Não, 4 já de derrubar novo. ou ele dá moto, é diferente. É, é. Vou entrar nos detalhes, né? Mas isso aí, Isso abração, aí. Thiagão. E quem tiver perguntas aí, algumas perguntas a gente já vai seguir aqui nos tópicos, mas quem tiver pergunta, galera, manda aí pelo botãozinho aí da interrogação do lado dos comentários. Manda ver aí que o Patrick falou que vai ficar até uns 11h30 da noite aí disponível para Tamo aí, a responder noite é perguntas. uma criança. Vamos que vamos. Boa. Ô, Patrick, e falando aí de fortalecimento, né? A gente fala muito da fisioterapia, fortalecimento, então, Uhum. qual que é a diferença do treinamento de força da fisioterapia para a musculação? Perfeito. O treinamento que a gente é mais voltado para a parte da reabilitação da fisioterapia é a ideia de fazer o quê? Uma estabilidade articular. Né? Na musculação, a gente vê muitos profissionais trabalhando no movimento plano, por exemplo, bíceps num ângulo só, trabalhando sempre de formas lineares. E estudos mostram que a gente precisa trabalhar esses grupos musculares em um plano tridimensional, ou seja, a gente tem que ver o músculo e a articulação de acordo com como ela é. Ou seja, o braço ele faz um movimento circular completo, ou seja, são vários grupos musculares agindo no complexo do ombro para poder estabilizar essa articulação. Então, eu preciso fazer o que no fortalecimento da fisioterapia? Tem que trabalhar muito rotações, trabalhar muito contrações lentas, contrações rápidas, explosivas, porque de acordo com o grupo muscular que você trabalha, você tem que identificar qual é o padrão de força daquele músculo. Se é um músculo de resistência, muita repetição. Se é um grupo muscular grande, forte, trabalhar mais explosão. Então, a gente tem que tomar um cuidado na fisioterapia de entender e diagnosticar de forma real
o quanto que aquele músculo eu posso colocar de carga ou intensidade, né? Então, esse é um primeiro controle que a gente tem que fazer na questão do fortalecimento da fisioterapia. No trabalho de força da academia, por exemplo, da preparação física, eu acho que o conteúdo principal está mais visado para hipertrofia, para uma estabilidade. Automaticamente, eu conseguindo devolver o atleta com força, com o gesto adequado do esporte, por exemplo, corrida, e o cara conseguindo fazer uma academia uniforme em conjunto, ele vai ter, primeiramente, um retorno muito mais tranquilo, tá? Um controle melhor de carga, que ele vai ter bem amparada a questão da musculatura, e ele vai ter um rendimento melhor até mesmo após as atividades. E automaticamente vai ter um trabalho preventivo maior também, né? Então a gente precisa ter esse controle. E principalmente quando a gente fala em rotação, a gente tem que estabilizar bastante a articulação. Quando a gente fala em trabalhos de rotações, a gente tem de ter muitos movimentos compensatórios. Então, é aonde que a fisioterapia, eu acho que tem aquele detalhe a mais, entende? A gente precisa ficar em cima, trabalhar mais uniformemente, estabilizar bem o ombro, o quadril, não deixar compensar com outras articulações, para que o paciente não compense com um grupo muscular maior e deixe de trabalhar o que a gente tanto deseja. Entendi. E então o fortalecimento da fisioterapia ele não substitui a musculação, né? Não, não substitui. Na verdade, ele integra um complexo inteiro aí, na verdade, se a gente for analisar. Entendi. Muito bom, Patrick. Vamos lá, já está vindo pergunta aqui. No final a gente responde. Quem tiver, manda ver aí. Vamos lá, Patrick. Outra pergunta que chegou aqui para a gente é a seguinte: quais são as lesões mais comuns relacionadas a músculos e articulações entre os corredores? Perfeito. Bom, hoje, uma das articulações que mais sofrem aí pela questão da corrida é joelho e tornozelo, né? Justamente por ser articulações de carga, né? Então, a gente tem maiores recidivas de lesões. Mas, por exemplo, a gente pode classificar as lesões em agudas e crônicas. Quando a gente fala crônicas, por exemplo, a gente pode caracterizar, por exemplo, a famosa canelite, que é justamente um processo inflamatório no osso da tíbia, da canela. A gente pode analisar aí também a questão de uma fratura por estresse, justamente pelo cara estar fazendo um volume já contínuo com a inflamação, que pode dar uma consequência, uma sequela desse tipo. Lombalgias, ou seja, o cara está correndo há muito tempo, já começa a ter dor lombar, não é tratável, e aí começa a forçar muito e começa a ter compensações. E quando a gente fala em agudas, a gente pode pensar em lesões musculares, por exemplo, lesão muscular de panturrilha, lesão muscular de posterior de coxa. Hoje, a gente tem uma classificação que publicaram recentemente, que para corredores tem maior probabilidade de lesão, em torno de 12%, tá? Pensando no complexo geral do corpo, uma decorrência de lesão muscular em panturrilha, né? Então, e também demonstra que quando a gente fala em panturrilha, a gente tem 3 músculos, né? Que a gente tem o que a gente chama de gastrocnêmios, né? Que são 2 músculos que fazem a batatinha da perna, e o sóleo, que é o músculo que fica próximo ao calcanhar. Alguns estudos mostram justamente que esse cara, o sóleo, é um dos principais estabilizadores da articulação do tornozelo. A gente precisa fortalecer muito. Ele é muito responsável pela questão da impulsão e da absorção de impacto. Então, esse músculo tem que estar forte para um corredor amador, por exemplo, ou até mesmo de alto rendimento, para não ter nenhum tipo de lesões mais graves, né? Entendi. E as lesões a gente tem que... Perdão. Não, segue aí. Tomar só um cuidado também. Quando a gente fala em lesões mais comuns, a gente precisa identificar quais são os fatores também, né? Por exemplo, pode ser desequilíbrio muscular, pode ser o fator idade, pode ser o fator solo, pode ser o fator de tênis, porque depois a gente chega um pouquinho mais na questão de calçado, mas o cara que tem um pé muito pronado ou chapado, que a gente fala, se o cara compra um tênis inadequado para tentar modificar o padrão de pisada dele, ele vai inflamar. Tem que ser uma coisa bem analisada e bem direcionada, com certeza. Falando desse depois a gente vai falar do tênis também. Perfeito. Mas você tem alguma recomendação geral para evitar esses tipos de lesões? O que vocês recomendam em geral assim para ainda alguém que não chegou no ponto de ter uma lesão em si e procurar um tratamento, algo que possa evitar essa evolução? Perfeito. Se a gente falar em uma pessoa que está sem dor, por exemplo, seria mais uma fisioterapia preventiva ou voltada para performance, tá? Então, automaticamente, essa pessoa chegando para a gente no consultório, a gente direcionaria para um trabalho de fortalecimento muscular de grupos grandes. Primeiro, a gente tem vários tipos de musculatura no corpo.
A ideia principal é justamente trabalhar os músculos que são os estabilizadores, que são músculos chaves, por exemplo, glúteos, quadríceps, panturrilha, que são músculos que a gente fala que é um trabalho do complexo propulsor, que ajuda na questão da corrida. Então, esses 3 músculos são chave, né? Além do core, eu acho que o core é um músculo que todo mundo conhece, que todo mundo entende, que é a musculatura do abdômen, que protege a coluna. Então, assim, esses 4 músculos trabalhados, a gente já consegue fazer um trabalho preventivo de lesão, tá? Mas tem que ser direcionado de acordo com o que o cara deseja, o atleta deseja, por exemplo. Então, se o cara quer um trabalho mais um corredor mais sprint, a gente tem que trabalhar mais explosão. Se o cara corre corrida de montanha, tem que trabalhar outros tipos musculares. Então, vai de acordo com a especificidade do indivíduo que nos procura, né? Entendi, legal. E qual que é o momento ideal, Patrick, do atleta amador procurar um trabalho de fortalecimento fisioterápico? A gente, normalmente, acredito que a grande maioria procura quando já está meio que impossibilitado de realizar atividade, né? E acho que até um medo também que às vezes muitas pessoas têm é de ir e ouvir aquele famoso, não, você não vai ter, você não pode mais correr. Então, qual Uhum. que é o momento aí que ele identifica que ele está com um volume um pouquinho mais alto, que ele precisa ter um suporte não só do lado nutricional, do lado do treinador, educador físico, e também buscar aí um trabalho fisioterápico. Não, perfeito. A fisioterapia em si, a grande maioria nos procura justamente quando já aparece alguma lesão. Então, isso é um fator que demora um pouco mais para o atleta retornar às atividades completamente, né? Já chega lá chorando, né? Precisa até de um É, psicólogo, né, para atender. já chega com dores, né? Então, a gente precisa adequar justamente essa questão, né? Mas hoje a fisioterapia, tanto em clubes quanto com esportes amadores, a ideia é justamente a gente participar na fisioterapia na parte preventiva, no acompanhamento clínico durante e o após. Quando eu digo após, o cara tá indo para academia, a gente está em contato com o cara o tempo todo para justamente a gente poder adequar essa questão de se estiver sentindo alguma coisa, para não ter recidivo, né? Automaticamente, quando a gente fala em fases desse programa de reabilitação, a parte preventiva, não tenha dúvida. Um cara nos procurar na parte preventiva é fantástico, porque a gente consegue elaborar um protocolo com ele para ele ter questão de desempenho muscular e a questão de desempenho competitivo, né? Melhora de rendimento de tempo, de pace. Então, isso é interessante para a gente. Agora, quando já aparece a lesão, automaticamente a gente já precisa até mudar um pouquinho o cronograma, né? Em si, a visão não é o desempenho esportivo, é a recuperação plena para depois a gente pensar numa fase mais introdutória, que seria aí um acompanhamento pós-lesão para reabilitação do gesto da corrida e tudo mais. Entendi, legal. E a gente não ia entrar muito em algumas questões, né, Uhum. específicas, de lesões específicas, mas a gente acabou recebendo muitas perguntas relacionadas à condromalácia, que é Hum, uma doença aí bem comum, inclusive entre os jovens, né? Então, eu queria que você explicasse o que é a condromalácia uhum. e falasse um pouquinho de como administrar aí a atividade física para as pessoas que possuem essa doença. Perfeito. A condromalácia, na verdade, é um amolecimento da cartilagem retropatelar, ou seja, é aquela rótula que a gente tem, a patela que a gente tem na frente do osso, aquela bolinha, e atrás dessa bolinha tem uma cartilagem. Dependendo do esforço, da intensidade ou do volume de corrida, a gente tem alguns movimentos no fêmur, no tronco, ou mesmo na falta de absorção de força de joelho ou desequilíbrio muscular, que pode gerar um atrito do osso da coxa, que é o fêmur, nessa cartilagem. Então, automaticamente, ela vai começando a fazer o quê? Ela começa a raspar e aí ela começa a atritar osso na cartilagem, ela amolece essa cartilagem e gera um processo inflamatório, tá? Então, o que acontece? Isso é muito comum para quem tem o joelho, por exemplo, quando está correndo, o joelho faz um X, por exemplo. O joelho vai muito para dentro e aí a patela ela lateraliza. Então, imagina que o osso está aqui e a rótula está aqui. Daí, quando você faz um movimento excessivo de rotação, a patela desloca para a lateral. E isso vai gerando um atrito muito forte no joelho. E como eu disse anteriormente, o joelho é uma das articulações que mais recebe carga durante a corrida. E quando a gente pensa em questão de tratamento em relação a isso, a gente tem que analisar principalmente a base. O que seria a base? É o core e o glúteo. Porque o que os estudos mostram? Conforme o glúteo está fraco ou o core está fraco, tá? O osso do fêmur, da coxa, ele vai rodando para dentro.
e a patela vai deslocando para a lateral. E isso favorece o quê? Justamente o atrito de um com o outro e gera um processo inflamatório e você precisa fazer o quê? Um reajuste dessa musculatura para devolver o fêmur para a parte mais externa e a rótula ter a patela ter um alinhamento mais adequado, né? Então é esse o princípio básico aí para se proteger e prevenir, por exemplo, a condromalácia. Mas óbvio, a gente só consegue prevenir a condromalácia tendo o quê? Um trabalho de controle de carga adequada de corrida, um volume de corrida adequado, uma força muscular de coxa anterior muito bom, além do trabalho de glúteo, que é muito importante. Isso aí, garotos. Não tem moleza, né? Tem que ter trabalho duro mesmo, não tem Exato. brincadeira. E aí, como você tinha falado, né, do teste de pisada, teste de pisada, tênis específicos para pisadas Uhum. pronadas, neutras, supinadas. O que que você acha disso tudo? Até para contextualizar, eu tive uma experiência também onde há uns 5 anos atrás, eu fiz um teste de pisada numa loja e o meu tinha dado o resultado de uma pronada severo, né? Que você pisa para dentro. Uhum. E na época eu comprei um tênis para pisar da pronada, mesmo assim ainda tinha muita dor no tornozelo. Depois fui um ortopedista que ele recomendou que eu usasse uma palmilha para compensar mais ainda. E eu lembro que eu comecei a correr com aquilo lá, começou a doer joelho, começou a doer tudo, né? O que que você acha desse ajuste de um tipo de pisada que é natural, né? Perfeito. O que eu recomendo de forma assim bem tranquila para todos os meus clientes que passam comigo. Atleta que quer correr e quer comprar um tênis, hoje o que se mostra é o seguinte: comprar um tênis neutro e com maior conforto. Por que eu digo com maior conforto? Depende muito do tipo de tênis, se ele é duro ou se ele é mole. Tem corredor que prefere tênis duro e tem corredor que prefere tênis mole. A pessoa tem que sentir o tênis. Por que eu não recomendo comprar, por exemplo, um tênis, eu tenho um pé pronado e comprar um tênis com um tênis supinado, por exemplo, um tênis neutro assim. Porque o que acontece? O seu pé já tem um padrão que ele é totalmente tombado, certo, Diego? Então, o que Uhum. acontece? Se eu realinhar o seu pé, obrigar o seu pé a ficar um posicionamento natural que eu quero, o seu corpo ele não vai entender isso. Então, automaticamente, você vai tentar alinhar a pisada, só que você vai causar um desequilíbrio na articulação do joelho. Você vai, toda vez que você pisar no chão, a força do solo que você estiver correndo vai devolver para o seu quadril, vai devolver para sua coluna e por isso e por consequência vai virar um processo, um encadeamento aí que vai ter uma rotina de ocasionar alguma lesão por tentar fazer algum ajuste de alinhamento, tá? Hoje existe testes muito mais específicos do que aqueles testes que a gente fazemos em lojas que vendem calçados, por exemplo. Hoje existe uma avaliação biomecânica em 3 dimensões, onde você coloca um sensor na palmilha e aí durante o seu teste de corrida ou caminhada, esses sensores ele identifica onde você está pisando. Porque os pontos principais para você pisar no chão é justamente no calcanhar, na cabeça do primeiro metatarso, que é justamente atrás do dedão do pé, e a base do quinto dedinho, que é justamente a parte do quinto, do último ossinho do dedinho do pé. Se você distribuir nesses 3 pontos, tá fantástico. Agora, se eu mudo a pisada, eu posso tirar um desses pontos, eu perco o balanceamento da pisada. E aí eu sou obrigado a compensar com outros grupos musculares, que pode ter acontecido com você. Então, hoje, o que é recomendável? De preferência, um tênis neutro e de preferência, no meu gosto particular, um tênis mais mole, que eu prefiro mais que ele é mais leve, né? Então eu tenho Uhum. uma sensibilidade melhor. Então, eu lembro que, pô, na época começou a doer o joelho, a orelha, ali inteiro, velho, mas não gostei muito daquele negócio lá, não. E aí eu sei que depois, no final, é engraçado, mas depois eu adaptei até melhor com um tênis que era com a pisada neutra supinada. Totalmente diferente do teste que eu tinha feito. Exato. É que você tem que causar um alinhamento ali, né? Se você compra um tênis pronado para um pé pronado, você mantém o alinhamento do seu pé do jeito que está e você é obrigado a fortalecer a musculatura, né? Falando É. nisso, até esqueci de citar. Existe fortalecimento para a musculatura da sola do pé, que é justamente para prevenir o que a gente chama de fasciite plantar, ou algumas tendinites que ficam ali, tibial posterior, tibial anterior, tendão calcâneo, tem tendinite, tendão calcâneo. Então, assim, precisa fortalecer essas musculaturas do pé, que são musculaturas pequenas, mas que precisa estabilizar, né? Muito louco, cara, muito legal.
Bem bacana. E é legal porque assim, a gente foge um pouquinho daquele trabalho, né, que normalmente a gente faz, às vezes a gente está treinando para uma prova e a gente está ali só na musculação, só na máquina, ali preocupado naquelas repetições. Acho que no funcional acaba que pega um pouquinho desse fortalecimento que vocês fazem, mas não chega tão, de uma forma Sim. tão específica e personalizada. Mas é bem bacana se chegar nesse nível de começar a perceber o que que tá pegando, você fazer uma prova, sentir, pô, sentir um pouquinho ali o lado do joelho ou uma panturrilha, e nisso conseguir fazer um trabalho específico de fortalecimento que acabe evitando que aquela dor se torne uma lesão. Perfeito. Muito bom. E, Patrick, outra pergunta que veio aqui, cara, que eu acho que é a pergunta que, puta, eu já ouvi essa daqui umas 30 vezes, já ouvi a resposta dela umas 30 vezes, e mesmo assim ainda todo mundo tem dúvida. Quente, frio, quente ou frio e gelo, quando usar? Tá. Quente, tá? É recomendado quando você tá com uma contratura muscular, ou seja, o músculo, pô, você correu, você tá com aquela coxa assim dura que você tentou massagear e não melhorou. Se você for analisar o que a massagem faz, nada mais é do que isso. Eu fico friccionando o tecido para causar o que um processo de vermelhidão na pele, que a gente chama de hiperemia, justamente para produzir o aumento da circulação local do sangue, para justamente fazer com que esse sangue chegue mais no tecido e solte a musculatura. Então, o ideal para quem está com uma contratura muscular muito forte, calor, tá? Agora, a partir do momento que eu tenho dor e inchaço, o ideal é fazer gelo, porque não é recomendado fazer o calor. O calor ele aumenta o fluxo sanguíneo. Então, teoricamente, quando eu ponho o calor, eu aumento a quantidade de líquido e de sangue chegando naquela região. Então, ao invés de eu diminuir o inchaço, eu aumento o inchaço. Então, é esse o cuidado que a gente tem que tomar. Aí, ao invés de ajudar, você está piorando o quadro, né? O frio, a gente recomenda para pacientes que já estão com alguma alteração reumatológica, por exemplo, artrite reumatoide, ou então, por exemplo, uma fibromialgia. Por que o frio não é tão muito utilizado em corredores, por exemplo? Porque o frio ele vai fazer justamente um resfriamento do tecido. Quando a gente fala em gelo, a gente precisa que o gelo fique pelo menos no local, comprimido, né? Para justamente fazer o quê? Nos 2 primeiros minutos de gelo, a gente chama que o nosso corpo tem o que a gente chama de vasoconstrição, ou seja, o vaso ele fecha o calibre. Só que a partir dos 5 minutos em diante daí, o gelo ele faz com que o nosso organismo entenda que precisa fazer uma vasodilatação induzida, ou seja, o calibre da veia aumenta para ajudar a captar esse edema. Então, esse é o momento ideal de fazer o gelo. Inchaço, dor, gelo. Agora, contratura muscular, perna cansada, dolorida, massagem e calor, manda bala. Show de bola. Agora ficou claro, hein? Acho que é a última vez agora que a gente manda essa pergunta. Esperamos, né? Acho que, porra, você não deve aguentar mais responder esse tipo de pergunta, né, cara? Porque é o que todo mundo fala, né? E é simples, mas é difícil de entender, né, a aplicação. O tempo médio para gelo é 20 minutinhos, né, Diegão? É o mínimo, Aham. menos que isso não dá, né? Até criar uma necrose, com a pele preta aqui, assim, né? De tão Não, pelo amor gelado de que Deus. tá. Já teve casos que eu já vi que dormiram com gelo e teve queimadura por gelo, né? Então tem que tomar Você cuidado. tá é louco. Na bolha, né? Puta, Não que tem merda. jeito. Que merda, mano. É isso aí. E, pô, legal, Patrick. Então vamos lá. E falando aí já um pouquinho de quarentena, né? A gente tem aí muito se ouvido falar sobre aproveitar esse momento em que a gente não pode, não digo nem que não pode, mas que tem uma Uhum. dificuldade maior de manter a corrida e aproveitar isso para fortalecer. Então a gente tem tanto o lado de pessoas que, como eu até falei na live com o Neto, que era um treinador também, a gente tem falado que tem muita pessoa que resolveu virar atleta agora na quarentena, está fazendo aquele exercício em casa, resolveu tipo tirar o pó da esteira, usar a bicicleta ergométrica, fazer lá os polichinelo. E qual que é o risco que isso traz, né, de alguém que não estava ativo? E também outro ponto é como aproveitar esse momento para fortalecer da forma adequada dentro de casa. Perfeito. Eu acho que assim, a questão do fortalecimento nesse período de quarentena é extremamente importante, principalmente para quem já estava fazendo um volume de treino legal. Por quê? Você mantém, né, em nível basal ali a sua resistência, o seu condicionamento e principalmente liberações de hormônios do prazer, que é a endorfina.
Então, assim, você tenta melhorar a parte cardiorrespiratória, você mantém o seu corpo funcionante. Então, isso é o principal, acho que essa seria a ideia dos exercícios na quarentena. Agora, em relação a desempenho, começou a fazer exercícios que viu nos aplicativos de internet e tudo mais, tem que se tomar um cuidado, porque dependendo do atleta, se a gente não tem um grupo muscular bem trabalhado, você pode ter algum estiramento, alguma lesão, de acordo com os exercícios que você realizou. Então aquelas séries de burpees tem que tomar cuidado justamente porque a partir do momento que você tem um core bem estabilizado, tem trabalhado um pouquinho o gesto de saltos, aí vale a pena você começar a introduzir a questão das séries de burpee. Então a gente tem que analisar um contexto geral. Se o atleta está preparado, já está fazendo umas atividades já e contempla ali uma questão de proteção, aí dá para a gente conseguir abusar um pouquinho em aumentar um pouco a intensidade dos exercícios. Quando eu vejo alguns exercícios no aplicativo que eu não conheço e eu não tenho hábito de treinar, o que eu recomendo? Faça exercícios que você já está habituado a fazer. Tá? Não adianta variar o exercício para sair da rotina, para tentar melhorar a questão da motivação, sendo que você tem risco de lesão. Então, acho que o principal é fazer o exercício que você já está habituado a fazer, que contemple o grupo muscular que você deseja trabalhar, para que você não tenha risco de ter nenhuma lesão durante as suas atividades na quarentena. Principalmente porque o volume está menor, né? Em nível de corrida, eu acho que tem que ser gradativo. Pô, eu vou começar agora. Começa primeiro com um treinamento ali intervaladinho, ou então começa com uma velocidade um pouquinho menor. Pô, não consigo correr a 10 por hora. Vou correr 1 minuto a 9, vou andar a 5. E vai indo, até chegar a uma condição cardiorrespiratória melhor, a musculatura começar a desenvolver melhor, para a gente pensar em aumentar progressivamente. Ir para 3 quilômetros, depois tentar chegar a 5, manter um tempinho nos 5 quilômetros, que eu acho que é um quilômetro que é um divisor de águas, que justamente quem está preparado consegue chegar a 5 tranquilo, quem não está preparado chega sofrendo. Então a gente tem que tomar um cuidado para não se machucar. Entendi, legal. E a gente também tem uma fantasia que vai ter um fim da quarentena, que vai ter um dia que, cara, vai abrir a porteira, todo mundo vai poder sair correndo, feliz. Não, não vai ser bem assim, mas em algum momento isso daí vai se flexibilizar e a gente vai poder voltar um pouquinho Isso. mais à ativa, né? Quais os cuidados também que a gente tem que ter depois que isso daí voltar ao normal para não se empolgar e achar que está no ritmo antes da quarentena? Eu acho que o principal cuidado que a gente tem que ter depois que for liberada a quarentena é o volume de intensidade, né? Eu acho que é o principal fator. Pensando que o atleta ou a pessoa está fazendo as atividades com frequência, com rotina em casa, para se prevenir e se proteger. E aí, aos pouquinhos, ir liberando o volume de treino. Por que acontece? Querendo ou não, a gente está ganhando mais massa de gordura, mais tecido gorduroso, e perdendo um pouco de massa muscular. Então, a gente vai precisar readaptar. E como eu falei anteriormente, o trabalho muscular que a gente faz numa academia de musculação, por exemplo, ou então de uma fisioterapia focada em performance de fortalecimento, a gente demora em torno de 4 a 6 semanas para começar a ter uma preparação. Quando eu falo isso, eu falo em atletas de rendimento, por exemplo, no basquete. Quando a gente começa uma pré-temporada, eles têm um período de férias, a gente demora em torno de 4 a 8 semanas para poder se recuperar a parte muscular para começar a aumentar o volume de treino. Então, para todos, eu acho que isso vale como se fosse até uma regra. Pensar em fortalecer primeiro durante as 4 primeiras semanas, manter o volume de corrida, para depois ir começando a aumentar mais o volume de treino. Legal, cara. E até antes de entrar aqui, você comentou do basquete. Quem tiver pergunta aí, aproveita, manda agora, que a gente já recebeu algumas, daqui a pouco vamos ler. O pessoal tá mandando aqui, falando para você colocar a luz na sua fuça, que tá lindão. Não, Só já, esse é o Lucas. Eu vou aumentar a série dele na fisioterapia, ele vai parar. mano, se ferrou. E aí tem o pessoal que também comentando que já tá na quarentena, que tá com uma capa de gordura na articulação, que tá uma beleza, mas tamo aí, né? Tá todo mundo vivo. O cara falou aqui Pelo que menos não. tá no joelho, né? Não tá na barriga, tá ótimo, né, Diego? É, difícil, né, mano? Difícil. Só eu já fui uns 3 quilos aqui, filho. Só pra você ver, velho, como que tá a situação. E aí, Patrick, você comentou do basquete, né, cara? E fugindo um pouquinho aí do tema de corrida, conta um pouquinho como que funciona lá o trabalho. Você trabalha na equipe de base lá do Palmeiras, né? Isso, E aí, perfeito. conta aí que é muito bacana, você conta algumas histórias aí, apesar que por mim era pra ser no basquete do São Paulo, né? Mas, pô, você é palmeirense roxo aí, né? Trabalha dentro do basquete do Palmeiras, legal pra caramba.
E é assim, tem uma estrutura que assim, eu não tinha uma noção que, por exemplo, o basquete tinha uma estrutura que eles têm aqui no Brasil. Então, conta um pouquinho como que é o trabalho lá, que é bem bacana. Não, perfeito. Quando a gente fala em atleta de base de basquete, cara, eu já estou lá tendo para 7 anos mais ou menos. Então, todo ano é uma novidade, campeonato, rotina. Eu acho que os meus braços aí, na verdade, e pernas aí são os treinadores e os preparadores físicos. Eu acho que o principal para você ter um sucesso em controle de volume de treino, de lesões, é ter uma equipe multidisciplinar bem trabalhada e bem estruturada. Então, por exemplo, não adianta a gente pensar em uma volta de campeonato, aumentando muito o volume de treino de quadra e não preparar a musculatura. Então, a gente faz uma reunião antes, prévia, para poder direcionar bem a estrutura do Palmeiras, para a gente direcionar o quê? O tratamento do atleta. Então, primeiro eles começam com um trabalho de força muito grande com o preparador físico, e durante esses trabalhos de forças, eu vou acompanhando e avaliando de forma individual os atletas, para verificar se um atleta ou outro precisa de mobilidade, se precisa de flexibilidade, se precisa trabalhar um pouquinho o controle motor, por exemplo, de salto. Os atletas são muito altos de basquete, tem uma dificuldade muito grande de cair com um joelho só, com uma perna só. Então, o joelho faz aquela oscilação que pode ocasionar alguma lesão mais séria em ligamento. Então, 9 meses parado. Então, a gente tem que fazer um trabalho bem contextualizado com esses atletas. Esse é o momento que eu tenho que ser muito ativo. Porque se eu não for ativo nesse momento, eu vou tampar sol com peneira. Eu vou levar esse atleta até o final do ano e uma hora ou outra ele vai se machucar. Então, base é justamente uma passagem, é uma evolução que eles têm com a gente para conseguir manter o corpo e eles conseguirem chegar no profissional e exercer o sonho deles, que é virar atleta de basquete. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Então, a gente tenta fazer um trabalho com fortalecimento muscular, visando esse trabalho, com sub-12. Hoje a gente tem escolinha de até 10 anos, tá? 9 anos já começa já com o trabalho de basquete. Óbvio que aí vai trabalhar mais questão de controle de bola e tudo mais, para depois evoluir para um treino de força mais elevado. E quando é o momento de colocar uma carga no menino mais novo, porque a gente tem que ter uma dificuldade muito grande de adequação de carga, porque tem menino de 14 anos que tem 1,90 m e já é Caraca, forte, mano. entendeu? Você tá A louco. maturação de alguns atletas são muito rápido. Então, o desenvolvimento muscular desse atleta é muito rápido. Então, a gente tem que saber dosar. É uma criança que tem um desenvolvimento muito precoce. Então, a gente tem que saber o quanto tem que adequar aí para essa questão, né? E E aos é pouquinhos a gente vai indo. legal. E é legal que a gente tem falado bastante de trabalho de base nas outras lives, só que a base, aquele trabalho de base no começo do ano, ali de janeiro, fevereiro. Isso daí que você está falando é o trabalho de base na carreira do atleta, né? Então, a Exato, importância que isso tem, né, cara? Não tem exato. volta, não vai ter um ano que vem para fazer um trabalho de base de novo, né? Perfeito. Quando a gente pensa em base, cara, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque se por mais que o atleta ali tenha passagem pelo clube e não vire profissional, no meu entendimento do clube do Palmeiras, o atleta tem que sair de lá íntegro com a saúde dele para poder exercer qualquer outro tipo de profissão. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande para a gente controlar esses meninos aí, viu? E não são poucos, não, são 120 lá, hein, meu? Só na base. Caraca, meu. Não, ele pode sair pronto para sair para exercer qualquer profissão, mas não para ficar o dia inteiro de home office na cadeira de casa. Aí É não difícil eles tem quererem jeito, não. fazer isso, né? Vai que É, aparece não, um aí, né? não, não vai ter jeito, não. Ô, Petro, e qual que é a lógica que deve ter uma diferença gigantesca aí na preparação de um atleta do basquete para um da corrida, mas quais são as principais aí que você pode Tá. identificar de uma forma rápida? Em trabalho de atleta de basquete, por exemplo, os preparadores físicos focam muito no trabalho de core e tornozelo, cara, porque o que tem de lesão de tornozelo no basquete é muito grande. Então, assim, vira o pé com muita facilidade e hoje uma das lesões que mais tira atletas do basquete é o tornozelo. Então, a gente tem que trabalhar muito questão de salto, de propulsão, sim, em trabalho de força, mas hoje a gente preconiza o quê? A gente chama de jumper knee, que é justamente o joelho do saltador. Muitos atletas de basquete desenvolvem uma tendinite no joelho precoce aos 12, 13 anos e leva isso até a carreira profissional. E aí o cara chega no profissional vai ter que começar a fazer começar a fazer uso de filtrações, uso de medicamento para diminuir a dor do cara. Então, hoje na base a gente trabalha muito o que a gente chama de controle motor. Ensina os atletas a saltarem, ensina os atletas a absorverem o salto, ensina o atleta a projetar o joelho para a lateral para não deixar entrar o joelho, para não ter risco, minimizar, né, óbvio, o risco de uma lesão mais grave. E o trabalho, principalmente, a gente tem que adequar em fases.
um período do treinamento na base é resistência, porque os atletas estão voltando, depois um trabalho de força e depois a gente tem que trabalhar potência. Como a gente trabalha potência? Aí é elástico, aí é carga com um trabalho forte de velocidade, porque potência é isso, é força vezes velocidade. Então a gente tem que trabalhar nessa pegada. Se a gente conseguir trabalhar nessa forma, a gente consegue ter um retorno bem positivo com o atleta. Legal, muito bom, Patrick. Vamos lá para as perguntas aqui, já chegaram algumas. Deixa eu ver aqui. Acho que assim tem algumas perguntas aqui. Não sei se tem uma resposta muito clara para isso, mas vamos lá. Tenho dor no isco direito, o que pode estar causando? Acho que assim, também aí vê se você consegue responder de uma forma genérica Sim, sim, também, né? Que eu sim, imagino que vai ser perfeito. difícil falar. Bom, ó, quando a pessoa tem uma dor no isquio, tem que ser analisado qual o momento que ela está sentindo a dor no isquio. Se é no caminhar, se é no sentar, se é no correr, porque isso pode já direcionar o nosso tratamento. Por exemplo, quando tem uma dor no isquio para sentar, o isquio fica justamente na parte onde a gente senta, é aquele ossinho que fica próximo ao glúteo. Então, o músculo do isquiotibiais fica ali, naquela origem. Então, ao mesmo tempo você comprimindo ali, pode gerar uma sobrecarga ou uma dor por pressão constante, né? Então, aí a gente tem que direcionar isso. Pensando em corredor, a gente tem que avaliar algumas situações. Pô, sinto dor para andar e para correr, por exemplo. Então, aí a gente tem que verificar se tem uma flexibilidade muscular adequada. Muita gente tem encurtamento de parte posterior de coxa, panturrilha também, a cadeia posterior que a gente fala, né? E também tem outros fatores que são importantes, que pode ser o quê? Um alinhamento muscular não tão adequado, ou seja, o isquio está fazendo muita força e está prendendo. Então, talvez tem que soltar um pouquinho essa musculatura e trabalhar uns alongamentos, ou então fazer uns exercícios excêntricos, que a gente chama, que é quando a pessoa segura o terapeuta. E aos poucos, aí ele vai conseguindo recrutar bem essa fibra muscular e diminuir o sintoma, né? Eu acho que esse pode ser um dos sintomas. A causa em si, o que pode ser uma tendinite, pode ser uma contratura. E se for durante a corrida, tem que ser verificado se não pode ser até um estiramento muscular, dependendo do gesto. Maravilha. Vamos para outra aqui também bem genérica. O Jaimão mandou, generalizando, qual a maior idade para correr uma maratona? Qual a maior idade? Eu tenho um atleta aí na Ultra que tem 75 anos e faz maratona. Então, eu acho que Já não era, tem uma maior Jaimão. idade. Eu acho que a pessoa tem que correr e tem que estar sentindo confortável. A partir do momento que a Sei. pessoa está fazendo com prazer e está conseguindo fazer de forma confortável e com praticamente nenhuma dor, porque é difícil falar que atleta não tem dor ou corredor não tem dor, porque é um percurso longo que precisa de um tratamento, de um protocolo e um acompanhamento. Então, eu acho que tem que se sentir confortável para conseguir e ter prazer para o que você está querendo direcionar seus esforços, não tem dúvida. Jaimão, você está longe dos 70 anos, então, fio, já prepara para o ano que vem, já começa o fortalecimento aí que não vai ter moleza, não. Vamos mais uma aqui. O Tiagão falou, Diegão, pede para ele falar sobre recovery que eles disponibilizam lá na Ultra, recovery, a banheirona de gelo. Isso. Manda Bom, aí, meu. o recover, na verdade, a gente pode fazer em dois períodos, né? Principalmente pós-prova, né? Que é justamente quando vocês fazem um volume de treino muito grande. O que é o recover? É um procedimento que a gente utiliza na clínica que é para recuperação física. Ou seja, a gente faz a crioimersão, faz a soltura muscular e faz justamente uma bota compressiva para melhorar o retorno sanguíneo, melhorar a questão da diminuição da produção do ácido lático, que é justamente aí um fator que deixa aquela sensação de perna cansada, com aquela queimação muscular. Então, a gente acelera esse processo de recuperação para que o atleta possa voltar para os treinamentos de forma mais rápida e precoce, tá? Ou, suponhamos, o cara vai fazer uma pré-prova, um pré-treino mais pesado. Pô, hoje eu corri 10 quilômetros, mas amanhã eu vou fazer um longão de 28. Então, mas eu ainda estou sentindo a perna cansada. Então, esse momento pode ser que ele possa fazer um recovery pré-prova. Né? Tem algumas divergências que a gente trabalha aí na questão do recovery, que a gente faz uma análise, a gente direciona a recovery de acordo com o que o cliente necessita. Né? Se o cliente sente que está com algum desconforto, então a gente parte para a crioimersão, faz uma parte analgésica, um laser para ajudar na fotobiomodulação, que é justamente para produzir uma aceleração de células, para cicatrizar e melhorar a inflamação, ou a gente faz aquele trabalho tradicional que é justamente a soltura,
o gelo, que é a banheira de gelo, e a compressão por ar, né? Maravilha. E aí, aqui para fechar, mais uma aqui também, de uma forma bem genérica, qual frequência precisamos de físio? Então, acho que a gente pode aí pensar mais no ponto de como que pode que manter a físio aí no dia a dia do treinamento do atleta amador. Mais uma da Perfeito. Lili. Pensando que você é uma pessoa saudável, que não tem alteração nenhuma e quer fazer uma manutenção, em média a gente preconiza para que o atleta venha na clínica 2 vezes por semana e mantenha um trabalho de força muscular acompanhado conosco de 3 vezes por semana. Ou seja, durante 5 dias na semana, ele vai ter o compromisso de 2 vezes na clínica e 3 vezes na academia. Óbvio, um dia ou outro vai faltar porque alguns atletas preferem fazer o trabalho de corrida. Então, a gente tenta contemplar na clínica um trabalho de força muscular preventivo e aí a gente direciona para a academia, por exemplo, para fazer um trabalho de explosão, um trabalho de força mais complementar para a hipertrofia e aí a gente vai controlando a questão do volume de carga junto com o treinador. Sentiu alguma coisa, a gente já é efetivo, a gente já pega o atleta e coloca já, introduz o exercício, já faz o trabalho de mobilidade, a gente já faz uma análise já direcionada. Hoje existe alguns trabalhos que a gente faz na clínica, por exemplo, com uma avaliação biomecânica 3D. A nossa clínica é a única aqui em São Paulo que tem um trabalho tão específico com um trabalho de avaliação biomecânica 3D. Então a gente capta o sensor de movimento em 3 dimensões e põe o atleta projetado na televisão para ele perceber qual é a angulação, porque a gente pode não ter alteração muscular. A grande maioria tem. Mas às vezes a questão do atleta que está sentindo algum desconforto ou perda de desempenho é porque tem uma amplitude de movimento de uma articulação menor do que a outra. E a gente consegue transmitir isso em dados para o atleta. Então o atleta consegue evoluir e melhorar o desempenho dele através de uma avaliação bem direcionada. Muito legal, cara. Então você vê que dá para fazer bastante coisa aí, né? Acho que antes da gente finalizar aí, Patrick, te dar a palavra final para você fazer seus agradecimentos, eu queria agradecer. Então, hoje a live teve com o intuito mesmo de mostrar de uma forma talvez que nem todo mundo conheça como agregar esse trabalho de fisioterapia, quebrar esses paradigmas, entender que não preciso estar com uma dor, com uma impossibilidade de realizar atividade para fazer um trabalho. Então talvez a gente consiga fazer um trabalho que vai ter um ganho maior ainda antes de chegar ao ponto de ter uma lesão. Queria agradecer muito pela sua atenção aí, por ter cedido seu tempo de explicar para a galera. Acho que foi muito claro. Agradecer e mandar um abração para todo mundo da Ultra lá, toda a equipe dos físios lá, do Léo. Inclusive, pô, o Léo podia dar um desconto pro Time to Run, né, cara? Bora! Pô, Me podia, cedo para podia falar ter isso aí, um sem aí, dúvida mano. nenhuma. Ô, Que é isso? chama ele na live aí, que ainda tem 8 minutos para ele dar um desconto de 50% para nós aí. Joia, pode E deixar. é isso aí. E você também, mano. Não acelera não, que você também tá devendo uma corrida com a gente, hein? Você Eu só tenho que me fala, hein? preparar. Você ouviu o que eu falei na live, né? Eu tenho É, que me preparar de é. 4 a 6 semanas para depois a gente começar a pensar nisso daí. Pô, então ouça o que você falou na live, aproveita a quarentena, que agora é a hora de você. Bora, vou chegar firme, rapaz. Você vai ver Vai só. chegar voando, mano. Quando acabar a quarentena, vai estar o Patrick correndo aí na rua, mano. Pace de 3, filho. O bicho vai Você estar. vai achar outro fisioterapeuta, cara. Eu vou estar fininho. Você vai ver só. Aí sim, cara. Então, um grande abraço para todo mundo. Agradecer também a atenção que vocês estão dando, o suporte que vocês estão dando aí para todo mundo que está à distância, vocês estão passando o fortalecimento e tudo mais. Agradecer todo mundo aí que assistiu, mandou as perguntas. Reforçando que a live vai ficar gravada aí no Instagram pelos stories por 24 horas. Depois lá no canal do Time to Run no YouTube. A próxima live já está marcada, acabou de ser confirmada, dia 20/5, semana que vem, às 8h30, com o coach nutricionista. Ele vai falar sobre alimentação de terceira idade. Então, Patrick, já chama os tios, a avó, a mãe, o pai, os vizinhos, Já comigo. todo mundo. E, cara, tá contigo aí. Obrigado mais uma vez. Deixa sua mensagem. Fala aí pro pessoal como que faz para te procurar Ultra. Eu mando um abraço para todo mundo aí. A palavra é sua. Perfeito. Queria agradecer a você, Tiagão, também, o Diegão, perdão, pela aí a Nós. disponibilidade também. Me chamou para fazer a live aí. Fez todo o roteirinho pra gente aí, cara. Só agradecer mesmo toda a disponibilidade de você aí. E também, para quem quiser conhecer, sem compromisso, quiser conhecer lá a Ultra, a gente fica na rua Iraúna 195, tá bom? Para quem quiser também conhecer alguns serviços mais específicos, a gente tem um Instagram, que é a Ultra Sport Science, tá? Onde a gente coloca ali
fomenta com dúvidas de patologias, ou então fala sobre um pouquinho da biomecânica, fala sobre algumas dicas de exercício para corredores. Eu estou elaborando até recentemente aí uns vídeos para dicas de corredores, com trabalho coordenativos de corrida. Acho que vai agregar para algumas pessoas para prevenir lesão, tá? Então, a gente tem todo o serviço lá. Qualquer coisa, estou à disposição. Quem quiser para ir conhecer, estou à disposição. Quiser me adicionar, esse é meu Instagram pessoal. Quiser me adicionar, eu direciono também as informações do Instagram aí pela questão da Ultra também. Então, só queria agradecer mesmo aí a participação de todo mundo e obrigado por me ouvir aí por quase uma hora aí. Estou à disposição se precisar de mais vezes aí, Diegão. Caramba, não, foi mais fácil eu vir aqui parado do que fazendo os exercícios lá, mano. Hoje foi tranquilo. Você sabe que quando você voltar vai ter, né? Você tá louco, filho. Eu já tava suando aqui, já fazendo os exercícios que vocês passaram aí. Você tá doido. Quando voltar, o bicho vai pegar. Vamos com tudo. Boa, Patrick, cara, obrigado, uma boa noite aí. Manda um abração pra todo mundo lá e logo mais tamo junto de novo. Combinado, meu querido. Boa noite. Beleza, Tchau. cara? Valeu, galera. Obrigado.